Meus irmãos, quantos de vocês já viram alguém dizendo assim, ó, olha, esse povo que está saindo, isso é Deus. Mistério, é mistério. Sabe o que é, meu irmão? Isso é Jesus que está balançando a figueira. É Jesus balançando a figueira. Imagine, a igreja então é uma árvore, uma figueira, e tem ali alguns frutos que não são tão bons. E aí Deus fica com raiva daqueles que não estão crescendo, daqueles que estão começando a ficar meio podre. Aí Deus vai lá e pega a árvore e balança a figueira, e os fracos não resistem, cai tudo no chão. Já pensou se Deus nos tratasse desse jeito mesmo? Irmãos, ia sobrar quem? Já pensou se Deus jogasse os fracos fora e desistisse deles? Ia sobrar quem? Ou então eu pergunto, quem de nós aqui é tão forte que não depende da graça e da misericórdia de Deus? Alguém que consegue vencer as tentações do pecado com a sua própria força? Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa sabedoria. O que nos mantém de pé é a graça de Deus. Mas quanta gente dizendo, esses que saíram, não precisamos procurá-los mais. É Jesus que balançou a figueira. Ou seja, Jesus é o culpado. Jesus viu aqueles podres e jogou eles fora. Então como que eu vou buscar alguém que Jesus descartou? Como eu vou fazer isso? Meus irmãos, conceitos errados nos levam a atitudes erradas. Eu lembro, quando eu me converti, na década de 70, tem muito tempo. Era um adolescente ainda, não conhecia nada do Evangelho, família toda católica, mas Deus me alcançou. Comecei a frequentar uma igreja, e havia dois irmãos conversando. E um falou para o outro assim, irmão, aí citou alguém que tinha saído da igreja, alguém que se desviou. Não lembro mais do nome, mas ele se referiu a alguém. Agora, o que eu me lembro mesmo é o argumento que o outro irmão usou. Ele disse, irmão, não se preocupe com este irmão que saiu da igreja. Sabe por quê? Aí ele começou a contar uma história. Imagina, por exemplo, você tendo uma sacola de laranja. Então, imagina uma sacola de laranja. Aí, se uma laranja fica podre, o que você tem que fazer com a laranja podre? Você tem que pegar a laranja podre, joga lá fora e não traz ela de volta, não. Então você vai lá e pega a laranja podre e traz ela de volta e mistura ela ali com as laranjas boas, vai acontecer o quê? Vai estragar as outras laranjas. Irmãos, isso foi na década de 70. Nós já estamos em 2019. Eu queria perguntar, algum de vocês já ouviram essa história aí na igreja da laranja? Olha, irmãos, que coisa horrível, que coisa terrível. Irmãos, a história da laranja continua até hoje. E quem fala essa história e usa ela são os crentes, somos nós. Eu pergunto, irmãos, quantas pessoas não estão hoje no inferno porque caíram, pecaram e precisavam de socorro, compaixão, misericórdia, e os irmãos disseram, não, é a laranja podre, e ninguém foi, ninguém orou, e o diabo foi e matou. Estes irmãos, eles estão no inferno. Meus irmãos, qual é o texto da Bíblia dizendo que a igreja é uma sacola de laranja? Cadê o capítulo? Cadê o versículo? Qual é o texto da Bíblia que fala que cada crente é uma laranja, e se ele ficar podre, ele está perdido, e deve ser descartado, e nunca mais trazido de volta? Qual é o versículo da palavra de Deus que nos fala isso, meus amados irmãos?
Mas essa história da laranja podre, ela está até hoje no nosso meio. A Bíblia diz que a igreja é o quê, irmãos? A igreja é o quê? É o corpo. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo. E corpo tem membros. Então nós somos o quê, queridos irmãos? Nós somos os membros do corpo de Cristo. Agora eu pergunto, se um membro do seu corpo machuca, você faz o que com ele? Digamos que você fala assim, eu tenho que consertar ali a cerca da minha casa, aí você pega um martelo, alguns pregos, e vai lá para consertar. Aí você pega aquele preguinho assim, coloca lá, e quando você vem com o martelo, né, para acertar o prego, claro, né, aí você, agora eu vou acertar a cabeça do prego, aí pau! Aí você olha assim, acertou, na verdade acertou o dedo, deu o seu dedo roxinho. Aí o que você faz com o seu dedo machucado? Vem cá, traz o facão, corta esse dedo aqui, corta logo, senão ele vai estragar a mão toda. É isso que os irmãos fazem? Se um membro do seu corpo machuca, você corta ele? Já pensou se a gente fosse cortar cada membro machucado? Você está andando na rua, dá um tropeção, machucou o pé. Doutor, traz o serrote, corta o pé fora. Esse pé agora, ele vai contaminar essa perna inteira aqui, corta ele fora. Aí você está andando, dá uma trombada no poste, seu nariz fica inchado. Doutor, arranca fora o nariz aqui, corta. Você faz isso com o seu nariz? Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E se o membro fica machucado, o alvo de Deus não é cortar, é curar, é restaurar. Porque ele, mesmo machucado, ele ainda faz parte do corpo, mesmo ferido, dando dificuldades, até gastando dinheiro com ele, mas ele ainda é o corpo. Meus amados irmãos, Jesus, ele não é o Jesus do facão, ele é o Jesus da cura, é o Jesus do perdão, é o Jesus que não desiste do pior pecador, é o Jesus que tem um amor eterno. Meus queridos irmãos, quantos argumentos não são usados nos nossos dias e nos dias que se passaram? Às vezes a gente vê pessoas falando, é Jesus que está passando a peneira, Jesus está peneirando a igreja. Ou seja, imagina Jesus entrando na igreja com a peneira, aí olha para aquele, pega ele, coloca ele dentro da peneira e vai lá na porta da igreja e joga ele lá para o inferno, né, já de uma vez. Aí tem um outro, ele vai lá com a peneira, aquele outro, ele põe ele dentro da peneira e joga ele. Você pode imaginar Jesus assim, irmãos? Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra um Deus amoroso que nos ama, que foi capaz de dar seu filho para morrer por nós, para derramar o seu sangue por nós. Um Deus que não desiste, um Deus que nos oferece novas e novas oportunidades. Esse é o Deus que a palavra de Deus nos ensina.